Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de revisão inteligente do Enare. Estou muito feliz em ver aqui, nesse momento, 48 pessoas junto comigo. Tenho certeza que todo mundo no mesmo propósito, que é passar no Enare, ser aprovado no Enare. E claro que o nosso propósito aqui hoje é aprender SUS, é revisar a legislação do SUS, que é muito importante para a prova, não só do Enare, mas para qualquer prova de residência, para qualquer prova de concurso que vocês venham a prestar. Então, eu sempre falo para os meus alunos, e esse é o destaque dos nossos alunos, eles sempre gabaritam legislação do SUS ou erram ali uma ou duas questões, e isso faz total diferença na hora da prova. Então, no Enare, não será diferente. A gente sabe que o Enare é uma prova cansativa, de 100 questões, mas se vocês responderem a legislação do SUS com calma, com paciência, eu tenho certeza que quando vocês chegarem lá na específica, né, juntando tudo, dá tudo certo. É assim que a gente tem trabalhado e é assim que os nossos alunos têm conquistado aí os melhores lugares. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar para vocês. Tem muita gente que começou a me seguir hoje, chegou hoje. Então, eu sou enfermeira de formação, formada pela Faculdade de Integração do Sertão, eu sou pernambucana, sou do interior de Pernambuco. Eu fui residente de saúde mental pela Universidade de Pernambuco em 2017, e quando eu terminei a residência de saúde mental, eu entrei na residência de saúde coletiva. Ainda na residência de saúde mental, eu passei pela gestão e me apaixonei. Então, já tinha vontade, né, de entrar na residência de saúde coletiva e indo para a gestão dentro da saúde mental, né, atuei na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, na Gazan, foi que me abriu os olhos ainda mais para ser residente de saúde coletiva. E aqui no estado de Pernambuco, eu sei que tem algumas pessoas de Pernambuco, a gente tem dentro do edital uma residência que é interiorizada, então é saúde coletiva com ênfase em gestão de redes. E aí eu fui aprovada nessa residência, em segundo lugar, e fiz minha residência na Regional de Serra Talhada, né, que é a 11ª GES. E hoje, né, eu atuo na gestão como coordenadora de planejamento do município de Itacuruba, Pernambuco. Eu criei meu método próprio desde 2020, eu sou professora, eu dou mentoria, né, e já aprovei milhares de alunos em todo o Brasil. E sou fundadora da empresa Professora das Sans. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá, de fato, começar a nossa aula. Eu vou ler a questão, tá? E aí vocês vão dizendo aqui no chat, ou pode abrir o microfone, pode ficar à vontade, qual é a resposta correta. Em seguida, eu vou dizer se está certo, se está errado, e a gente vai revisar com mapas, com esquemas, e aí eu já vou dizendo para vocês o que vocês precisam focar para a prova. Combinado? Todos comigo aqui? Vamos lá? Ok, vamos embora. Muito bom. Em abril de 2025, a Lei nº 8.080 de 1990 foi alterada para a inclusão de um novo princípio no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a opção que apresenta esse princípio. Letra A, atenção humanizada. Letra B, direito à informação. Letra C, divulgação de informações. Letra D, proteção integral dos direitos humanos. Letra E, proteção a mulheres vítimas de violência. Todas as questões daqui são da FGV, certo? A banca que vai fazer a prova do ENAP. Carol colocou letra A, outros colocaram letra E. Loridane, letra A. Bem-vinda, Loridane. Loridane é daqui da minha cidade. Letra E. Veja só. O que é que vocês precisavam prestar atenção e qual foi a pegadinha aqui da FGV? Colocar exatamente o mês e o ano em que houve a alteração da Lei 8.080. Como vocês sabem, a Lei 8.080 sofre diversas alterações, né? Quando a gente sabe, pensa que aprendeu a lei toda, vem uma alteração. E aí a importância de vocês estarem atentos a essas alterações e quando elas foram feitas. Se vocês pararem para analisar, do item A ao E, são princípios que estão lá no artigo 7º da Lei 8.080. Qual é a diferença aqui, o que vocês precisavam prestar atenção?
Aquele que foi alterado em abril de 2025. E a resposta é atenção humanizada. Resposta letra A. Então, vamos lá revisar junto comigo. Está lá na Lei 8.080, artigo 7º. De antemão, eu já paro aqui para vocês para dar uma dica, né, assim, na verdade, de que toda prova, né, assim, de questões da FGV, toda prova de residência e no Enare não vai ser diferente, vem cobrando esses princípios do SUS do artigo 7º. E aí muitos alunos se confundem, porque confundem lá com os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Nós temos uma gama de princípios nesse artigo, e vocês precisam ir para a prova sabendo deles. Um deles é a atenção humanizada, o último que foi incluído aí na Lei 8.080. Então, a professora trouxe aqui para vocês um mapa. Já o que está em amarelo aí é porque é o que mais cai. Já para facilitar, aqui revisando, aprendendo o que mais cai. Eu vou mandar o material para vocês, a aula vai ficar gravada para vocês irem para a prova sabendo aí e gabaritar questões sobre isso. Então, está lá no artigo 7º, que é princípio, universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Está em amarelo, é muito cobrado em prova. Integralidade da assistência, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, é também um princípio. Igualdade da assistência, é também um princípio. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. E aqui ele colocou, direito à informação, não colocou completo. Então, é um princípio, mas aqui vocês tinham que prestar atenção na alteração. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Participação da comunidade, aqui é um princípio também. Descentralização com direção única também é um princípio. E aí vocês vão ver que, para a Lei 8.080, descentralização é um princípio. Para a Constituição Federal, descentralização é uma diretriz. Então, prestem bastante atenção nisso. Aí nós temos conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviço de assistência à população. Esse é pouco cobrado. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Proteção integral dos direitos de todos os usuários, em especial atenção à identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Esse daqui também foi uma alteração, mas foi lá de 2023. A atenção humanizada foi de 2025, tá pequenininho aqui, mas quando eu enviar o material vocês vão visualizar. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Essa foi a que vocês se confundiram aí. Que garanta o atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Deu para entender? Todo mundo entendeu a questão? Tá tranquilo? Sim. Muito bem. Inclusive, quem está lá no grupo de estudos recebeu, logo no início, eu fiz um PDF, um Word, que tem lá as alterações, certo? Então, quem chegou agora, vai lá na descrição do grupo e baixa. A FGV é uma banca muito atual. Então, eu aposto, sim, que essas alterações da Lei 8.080, elas possam vir já na prova de residência de vocês, certo? Então, vamos lá, para a segunda questão. Segundo o artigo 198 da Constituição Federal de 1988, são diretrizes do SUS. Letra A, regionalização e hierarquização. Letra B, ações e serviços de saúde. Letra C, descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Letra D, universalidade e equidade. E letra E, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Todo mundo aqui, craque, letra C, muito bem. A única alternativa que traz aí o que são as diretrizes da Constituição Federal, está lá no artigo 198, letra C. Então, vamos lá revisar. No artigo 198, além dele trazer sobre essas diretrizes,
Ele traz também outros pontos importantes, tá? Que a gente já vai revisar. Então, ele traz que as ações e serviços de saúde integram uma rede que é regionalizada e que é hierarquizada. Ele vem trazer que as diretrizes nós temos descentralização, e aí lembre que é com direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Prestem bastante atenção quando falar de atendimento integral, porque eles gostam de trocar atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E a participação da comunidade. Às vezes, na prova, vem só assim, como a gente viu ali, descentralização, atendimento integral, mas entendam toda a diretriz completa, certo? O artigo 98, ele também vem falar sobre os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, que eles poderão perder o cargo em caso de descumprimento de requisitos específicos para seu exercício. E aí lembrar, como é que esses agentes, segundo a Constituição Federal, eles vão entrar aí no serviço de saúde, através de processo seletivo público. Ah, professora, mas existe concurso. Cuidado para não comparar algumas coisas com a realidade e perder questão na prova. Está lá na Constituição Federal, no artigo 98, que é por meio de processo seletivo público. Certo? E aí ele vem a falar sobre o financiamento do SUS, quem é que vai compor esse financiamento? A Seguridade Social, a União, os municípios, estados e Distrito Federal. E aí ele trata também dos recursos mínimos, questão certa de prova. A União, ela vai entrar com 15% dos recursos, estados e Distrito Federal, 12% dos recursos mínimos e municípios, 15%. Então, vocês vão lembrar que União e municípios é maior, né, o recurso mínimo ali a ser gasto com ações e serviços da saúde, e estados, 12%. O que é que as provas fazem? Troca estados para 15%. Tudo certo, podemos seguir. Fizemos uma revisão de diversos conteúdos em uma questão só. Então, vamos lá. Com relação às características da atenção básica no SUS, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para a falsa. Item 1. É a porta de entrada preferencial do SUS. Verdadeiro ou falso? Vamos fazer item por item. Verdadeiro, verdadeiro. Muito bem. A atenção básica é a porta de entrada preferencial do SUS. Ela é responsável pela resolução da minoria dos casos. Falso. Então, já olhando aqui para as questões, a gente já vê que não é a letra A, não é a letra B. Então, a letra C traz aqui verdadeira, a primeira, e letra D também. E a E já não é. Façam questões como essa, já riscando, fazendo a eliminação, certo? Para quê? Para que vocês consigam responder a questão com certeza. Então, viu ali que a letra A já não é, já risca na sua prova. Porque aí vocês, às vezes, em questões como essa, vocês colocam a sequência correta e marcam errado. Infelizmente ocorre, até pela questão da ansiedade. Então, vão trabalhando dessa forma, com esse método, depois confere se a sequência está correta, confere se marcou a questão correta, tá certo? Formada em saúde pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar. Então, colocando aí falso, falso. Muito bem, então vamos lá. Gabarito, letra C. Quais são as principais características da atenção básica? Nesse caso, seria a letra C. Muito bem, Beatriz. Primeiro, porta de entrada preferencial do SUS. A atenção básica ela é altamente resolutiva. Ela veio para resolver a maioria dos casos. Tem uma capacidade clínica e de cuidado. Tem papel estratégico da rede. Não é à toa que ela é a ordenadora da rede, a coordenadora do cuidado. Alto grau de descentralização e capilaridade e articulação com os outros pontos na rede. E é um espaço privilegiado tanto de gestão como de cuidado das pessoas.
Lembrar, quando a gente fala que ela é coordenadora do cuidado, é porque ela vai elaborar, vai acompanhar fluxos entre os pontos de atenção da rede. E quando a gente fala que ela é ordenadora da rede, a gente está falando das questões de reconhecer as necessidades da população e organizar essas necessidades dentro da rede. Então, se um usuário ele precisa ir para um outro ponto da rede, ele vai conseguir, através desses fluxos, ser referenciado pela atenção básica. Tudo certo? E aí a gente já lembra que a questão da coordenação do cuidado e ordenadora da rede são diretrizes da atenção básica. Então, vamos seguindo. Muito bem. Mais uma questão da Política Nacional de Atenção Básica. No ano passado, no INARI, se eu não me engano, caíram 2 a 3 questões de Política Nacional de Atenção Básica. Se você não estudou esse conteúdo ainda, ou se você tem dificuldade, olha qual é a parte ali da PENAB que você ainda tem dificuldade, constrói flashcard e revisa, porque toda a Política Nacional de Atenção Básica, ela tem temas extremamente quentes e importantes a serem cobrados pela prova e principalmente aí pela FGV. Então, vamos lá para a questão de número 4. Quando a Política Nacional de Atenção Básica alude em suas diretrizes a população que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado, e com o objetivo de ser referência para seu cuidado. Esse trecho se refere a letra A, população adscrita, letra B, estratégia de saúde da família, letra C, política do idoso, letra D, participação da comunidade, e letra E, unidade básica de saúde fluvial. Então, colocando aqui letra A. E aí? Muito bem, letra A. Aqui quando ele fala população que está presente no território, aqui vocês já matariam que é população adscrita. Até porque B, C, D e E foge totalmente aí dessa definição. Então, é uma questão fácil, mas é fácil para quem estuda a PENAB, certo? Principalmente aí essas partes de diretrizes, os conceitos das diretrizes, a FGV ama, então vocês têm que ir para a prova entendendo isso. Então, vamos lá revisar. Em relação às diretrizes da atenção básica, quais são elas? Regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita, que foi o conceito que a gente viu agora, cuidado centrado na pessoa, longitudinalidade do cuidado, resolutividade, participação da comunidade. Tudo certo? Vamos seguindo agora para a questão do Decreto 7.508. O Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata do SUS. O referido decreto dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Com base nesse decreto, em relação ao planejamento da saúde, é correto afirmar que, um outro ponto, quando vocês estiverem fazendo a prova, pegue a caneta de vocês e já risquem aqui se está pedindo correto, incorreto ou exceto, que quer dizer também aquela que não corresponde ali na alternativa. Porque, às vezes, vocês acabam se confundindo, principalmente quando vier questões com texto grande, para vocês não se perderem. Então, aqui ele fez um pequeno enunciado, contextualizou aí o decreto, o que é que o decreto aborda, e aí ele disse que, com base nisso, para a gente analisar as questões. E aí ele fala especificamente do planejamento da saúde, um ponto extremamente cobrado pela FGV nas provas. Então, vamos lá, letra A. O planejamento da saúde em âmbito municipal deve ser realizado de maneira regionalizada a partir das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde. Letra B. O mapa da saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos municípios, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. Letra C. O planejamento da saúde ele é obrigatório para os entes privados e será indutor de políticas para a iniciativa da saúde pública. Letra D. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos conselhos de saúde, contabilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
Letra E. Compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonâncias com o planejamento municipal, estadual e nacional. Questão um pouquinho mais difícil aí, mas dá para acertar. D, muito bem, estou gostando de ver. E aqui a gente vai revisar agora e vocês vão ver como a FGV é uma banca perigosa. Perigosa no sentido de, já falando da característica da banca, a FGV é uma banca que gosta muito de copia e cola. Então, vocês vão ver até o final da aula que tem muita questão que é copia e cola da lei. Esse é o caso. Só que eles gostam de mudar pequenas palavras, como, por exemplo, aqui na letra A. O planejamento em saúde no âmbito municipal deve ser realizado de maneira regionalizada. Aqui não é municipal, é estadual. Então, essa é uma característica da FGV de ficar trocando uma palavrinha para quando vocês baterem o olho, isso é para induzir o erro mesmo. Opa, essa aqui está certa. Então, ler questões como essa com muita atenção para marcar com certeza. Fico feliz que a maioria colocou aqui letra D, quem respondeu colocou letra D, mas essa é uma característica perigosa da FGV. Uma outra característica da banca FGV é que eles gostam que vocês tenham a questão do senso crítico de interpretação. Então, muitas questões vai precisar que vocês tenham conhecimento da lei seca, do decreto, da política, mas que vocês também tenham esse senso de interpretação, e a gente vai ver um tipo de questão aqui como essa, tudo certo? Então, toda a parte de planejamento em saúde, revise bastante atenção, porque é extremamente cobrado pela FGV, e é um pontinho que eles vão estar trocando aí palavrinhas para vocês se confundirem. Então, lembrar que o planejamento de saúde, ele é ascendente e integrado, do nível local até o federal. Às vezes, eles colocam do federal ao local, então, leiam com bastante atenção, leitura atenta, como eu sempre costumo falar para os meus alunos. Ele é obrigatório para os entes públicos e não para os entes privados, mas ele será indutor de políticas para iniciativa privada. Lembrando aí que a iniciativa privada, ela pode participar do SUS em caráter complementar. O Conselho Nacional de Saúde, ele vai estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde. E aí ele vai considerar as características epidemiológicas, a organização dos serviços nos entes federativos, nas regiões de saúde. Ainda em relação ao planejamento, ele deve considerar os serviços e as ações prestadas pela iniciativa privada, seja ela de forma complementar ou não ao SUS. E aí eles devem compor os mapas de saúde regional, estadual e nacional. O mapa da saúde, ele será utilizado na identificação das necessidades de saúde. Isso cai muito em prova. Tudo que está em amarelo, gente, cai muito em prova. E ele vai orientar o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento das metas de saúde. Em âmbito estadual, ó, lá estava municipal. Deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos municípios, e vai considerar também as metas de saúde. Compete a CIB, lá estava CIT, pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal, em consonância aí com o planejamento estadual e nacional. Tudo certo, está tudo tranquilo, estão conseguindo acompanhar. Ótimo, sim, muito bom. Oi, Ana, quer falar? Vamos lá. De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica, mais uma, em áreas de grande dispersão territorial e em áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de letra A, 60% da população, letra B, 70% da população, letra C, 80% da população, letra D, 90% da população e letra E, 100% da população. Todo mundo colocando aí letra E, muito bem. Falou em área de grande dispersão territorial, de grande vulnerabilidade, 100% da população. E aí vamos revisar aí em relação a essa cobertura. Né? A gente já viu que é de 100% e cada ACS vai acompanhar no máximo 750 pessoas. Isso aqui despenca em prova, certo? O número de ACS por equipe, ele vai ser definido de acordo com população, critérios demográficos e epidemiológicos e socioeconômicos de acordo com a definição local.
É importante vocês entenderem isso, porque na Política Nacional da Atenção Básica, lá de 2012, trazia a quantidade, que era 12 ACS. Hoje, com a Política Nacional da Atenção Básica de 2017, não existe um quantitativo, certo? Vai ser definido de acordo com esses critérios. E a carga horária integral deve ser de 40 horas semanais. Eu tenho percebido também que questões aí que traz ACS tem sido aí também muito cobrado e é um tema que a FGV gosta. Muito bem. Vamos lá. Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS. Tema que a FGV ama também. Então, vamos lá. Letra A, transversalidade. Letra B, valorização do trabalhador. Letra C, autonomia dos sujeitos e coletivos. Letra D, fortalecimento do controle social. E letra E, indissociabilidade entre atenção e gestão. Letra A, letra A, letra A, letra A, letra B. Alguém colocou letra B aqui, quem foi? Maiara. Olha aqui vocês caindo na pegadinha da FGV. Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes. Transversalidade é um princípio. Quem colocou letra B aí, parabéns. Valorização do trabalhador é uma diretriz. Autonomia é um princípio. Fortalecimento de controle social não entra. Indissociabilidade entre atenção e gestão é um princípio. Gabarito, letra B. Então, cuidado. Mais uma vez, vou reforçar. Marquem o que a questão está pedindo para vocês não se confundirem. Questões que tem aí, as políticas, por exemplo, sempre que tem princípios, diretrizes, eu sei que é uma dificuldade que a maioria dos alunos tem, então faz tabela, porque vamos dizer ali, o centro, é o núcleo do que a banca gosta de pedir. São os princípios e as diretrizes das políticas, certo? Então, a resposta é a letra B, mas vamos revisar para que vocês não errem mais. O momento de errar é agora, tá? Só não pode errar na hora da prova. Então, quais são as diretrizes da PNH? Acolhimento, gestão participativa e cogestão, defesa de direitos dos usuários, valorização do trabalhador, do trabalho, clínica ampliada e compartilhada e ambiência. E aí, quais são os princípios? Transversalidade. A política nacional de humanização, ela é transversal, ela perpassa por todas as outras políticas. Indissociabilidade entre a atenção e gestão, a PNH, ela vem a dizer que a atenção e gestão, elas andam ali no mesmo caminho, usuários, trabalhadores e gestores, não existe hierarquia, não existe essa separação, que é isso que a indissociabilidade quer dizer. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Então, esses são os princípios. Tudo certo? Vamos para a nossa questão de número 8. O controle social democrático das políticas de saúde no Brasil se dá, sobretudo, no âmbito dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Assinale a opção correta no que diz respeito às características e atribuições desses espaços. Letra A. Os conselhos de saúde são organizados de maneira centralizada, respondendo diretamente às determinações do governo via Conselho Nacional de Saúde. Letra B. As conferências de saúde ocorrem com regularidade anual, no nível nacional, abordando temas determinados em cada evento do ano anterior. Letra C. Os conselhos de saúde são órgãos colegiados e permanentes responsáveis diretamente pela execução dos serviços de saúde no território nacional. Letra D. As conferências de saúde municipais e estaduais ocorrem como etapas prévias da Conferência Nacional, aprovando propostas a serem discutidas nesta. Letra E. Os conselhos de saúde são distribuídos nos níveis federal, estadual e municipal, funcionando de maneira subordinada ao executivo de cada unidade administrativa. E aí? Questão aqui que já pede mais um pouquinho também de interpretação. Algumas pessoas estão colocando D, letra C. Alguns D, outra C. E aí, alguém mais? Está um pouquinho mais difícil. Aí você colocou C. Josiel C. Vamos lá.
Embora vocês tenham ficado aí em dúvida entre C e D, o gabarito é D, certo? Os conselhos de saúde, eles são, sim, órgãos colegiados, e são órgãos permanentes, eles sempre têm que existir, eles têm poder de decisão. Nada funciona sem um conselho de saúde atuante, seja no estado, no município. A gente tem Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Mas quando ele fala aqui responsável diretamente pela execução dos serviços de saúde, o Conselho não executa ações de serviço de saúde, o Conselho ele fiscaliza. Então, a letra D é o que está correto. Então, exigia um pouquinho de interpretação. Quando a gente faz as conferências municipais, conferências estaduais, geralmente elas têm outras etapas, sim, e aí a gente aprova propostas a serem discutidas, que são a gente coloca dentro do plano municipal como diretriz. Então, é um tipo de questão que a FGV exigia de vocês um cuidado atento, né, e uma interpretação. Mas aí vamos revisar o que é conselho e o que é conferência? Conferência de saúde, ela vai se reunir a cada 4 anos, com representação de vários segmentos sociais. Qual é a função da conferência? A gente vai avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes, que é justamente as propostas que a população traz, para a formulação da política nos níveis correspondentes. Quem é que convoca a conferência? O Poder Executivo, ou extraordinariamente por a própria conferência, ou pelo Conselho de Saúde. E o Conselho de Saúde, ele tem caráter permanente e deliberativo. Quando a gente fala em deliberativo, ele tem poder de decisão, como eu já falei para vocês. Então, é um órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Lembrando que a participação aí dos usuários, ela é paritária, o que representa 50%, os outros órgãos, 25% e 25%. Atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política, certo? E não na execução das ações, na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Pegadinha grande da FGV, questão de um nível um pouquinho mais difícil. E só para a gente entender qual é a diferença entre conselho e conferência de saúde. Eles gostam muito também de trazer aí, colocar que a conferência de saúde ocorre a cada 2 anos, não, a cada 4 anos. Ela avalia a situação de saúde, enquanto ali que o conselho de saúde, ele atua na formulação e proposição de estratégia. E não esqueçam nunca que o conselho de saúde, ele tem papel de ser fiscalizador, papel fiscalizatório. Às vezes cai em prova, trazendo que o conselho é quem fiscaliza e vocês confundem achando que é o ministério. Então, prestar bastante atenção. E aí, lembrar que existem conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distritais de saúde, inclusive os distritos especiais indígenas, eles também devem ter um conselho. E aí, falou em conselho e falou em conferência de saúde, a gente está falando de instâncias colegiadas que têm a participação da comunidade. Então, é aqui que exercemos o controle social. Tem aluno que confunde o que é o controle social, professor. O controle social é justamente isso, é a participação da comunidade no SUS, na construção de políticas públicas. E como é que isso ocorre? Através do conselho e da conferência em saúde. Questão também de prova, certo? Tudo certo? Vamos seguindo para a questão de número 9. De acordo com as disposições acerca da organização do SUS, assinale a opção que indica uma das portas de entrada às ações e os serviços de saúde nas redes de atenção à saúde. Letra A, unidade intermediária. Letra B, unidade de tratamento intensivo. Letra C, serviços especiais de acesso aberto. Letra D, serviços de apoio diagnóstico terapêutico. Aí aqui está todo mundo afiado em portas de entrada. Letra C. Alguém saberia dizer um exemplo de um serviço especial de acesso aberto? Sereste, muito bem. CTA, certo também, parabéns. O Sereste, ele é recorde, né? O Sereste, ele vem aí em provas como exemplo. Já o CAPES seria serviço de atenção psicossocial, a não ser que você quis dizer aqui de outro serviço. Então, vamos revisar aí quais são as portas de entrada. As de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. O que é que vocês não podem confundir na hora da prova? Com ações e serviços mínimos para ser instituído uma região de saúde. Então, cuidado. E aí, quando a gente fala em portas de entrada, a gente está falando em quem? Serviço de atendimento inicial ao usuário do SUS.
Professora, poderão ser criadas novas portas de entrada? Sim, desde que obedeçam aí às características da região de saúde, uma justificativa técnica e, claro, um acordo aí na CIT, Comissões Intergestores Tripartites. Mas a prova aqui, o pulo do gato, estão aqui nessas portas de entrada. Vamos lá, são 12 questões. Assinale a opção que apresenta o princípio do SUS, que tem como objetivo a diminuição das desigualdades. Letra A, equidade. Letra B, integralidade. Letra C, universalidade. Letra D, descentralização. E letra E, regionalização. Aí tá todo mundo afiado. Letra A, equidade. Falou em equidade, a gente tá falando de diminuir as desigualdades, a gente tá falando em justiça social, dar mais para quem precisa de mais. Então, todas essas frases são frases chaves para que vocês decifrem aí o que é a equidade, é tratar os desiguais de forma desigual. Muito bem. Princípios e diretrizes do SUS. A FGV ama. A FGV ama que vocês saibam quais são esses princípios e principalmente o que eles significam. Então, quando a gente fala em princípios doutrinários do SUS, universalidade, equidade e integralidade, certo? É a base do SUS. Quando a gente fala em doutrinários, é porque eles são a base para que o SUS funcione. A universalidade é a saúde para todos. Se alguém vier lá de Portugal, de qualquer outro país, pisou no Brasil, ela tem direito ao SUS. O SUS, ele é universal. Equidade, igualdade com justiça, justiça social. Integralidade é considerar o indivíduo como um todo. É aquele olhar holístico para o indivíduo, para a necessidade dele. Então, são os 3 princípios doutrinários do SUS. Vamos lá, mais uma questão da atenção básica. De acordo com a portaria 2436/2017, são princípios do SUS e da RAIS a serem operacionalizados na atenção básica. Letra A, universalidade, integralidade, regionalização e hierarquização. Letra B, universalidade, equidade e população adscrita. Letra C, universalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Letra D, universalidade, equidade e integralidade. E letra E, universalidade, integralidade e cuidado centrado na pessoa. Letra D, muito bem. Os princípios do SUS a serem operacionalizados na RAIS são os mesmos dos princípios doutrinários, tá? Para vocês não esquecerem. Universalidade, equidade e integralidade. Nos outros itens, eles confundiram aí com a questão das diretrizes. Tá? Então, só lembrando, universalidade, integralidade e equidade. Vamos para a nossa última questão. A participação da iniciativa privada está prevista na Lei Orgânica da Saúde, Lei número 8.080 de 1990. De acordo com a referida lei, a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter: letra A, complementar, letra B, permanente, letra C, prioritário, letra D, primário, letra E, restrita. É aqui questão fácil da FGV aí, para ninguém errar. A iniciativa privada participa do SUS em caráter complementar. Vamos lá revisar. Quando é que a gente vai recorrer aos serviços da iniciativa privada? Quando os serviços do SUS eles estiverem insuficientes para garantir ali aquela cobertura assistencial. E como é que será formalizado essa participação complementar? Isso aqui despenca em prova, mediante contrato ou convênio. Não é só mediante contrato, não é só mediante convênio, mediante contrato ou convênio. Outro ponto que cai muito, vai observar o quê? As normas de direito público. Se a iniciativa privada, ela vem para participar do SUS, ela tem que seguir as regras de quem? Do SUS. Então, observadas a respeito das normas de direito público. As provas botam privado aqui. Por favor, alunos, leiam com atenção. Quem é que vai ter prioridade aí, que terão preferência? Não é que é obrigatório, é que tem preferência. As entidades filantrópicas e aí sem fins lucrativos. Tá? E aí, em relação aos critérios e valores para a remuneração de serviços em parâmetro de cobertura assistencial, eles vão ser estabelecidos pela Direção Nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Mas esse mapa aqui, questão certa de prova, gabarito, letra A. Vocês viram hoje como, em poucas questões, dá para revisar muito conteúdo de forma rápida e prática. Agora, imagina ter isso de forma organizada e um cronograma estratégico até o dia da sua prova do ENAR.
Assim como a Maria Clara, que conquistou o primeiro lugar na residência usando esse nosso método. Hoje ela é R1 na residência materna infantil, aprovada pelo Enare. E o próximo pode ser você. Foi por isso que eu criei o SOS Enare, para te ajudar nessa reta final com direcionamento, com estratégia, com aulas direto ao ponto, com aulas ao vivo aqui pelo Google Meet, questões mais simuladas durante as aulas, PDF do slide da aula, método direto ao ponto, grupo de suporte e tira dúvidas. No dia 8 do 10, nós veremos História do SUS, Princípios e Diretrizes, Lei 8.080, Lei 8.142 e Decreto. No dia 11, nós veremos RAIS, PNAB, PNH e Educação Permanente. No dia 12, dia de envio de simulados. Aí eu vou enviar pelo Google Forms e a gente vai fazer a correção juntos. 14 do 10, políticas estratégicas. A gente vai ver as políticas do grupo vulnerabilizado, que aí entra a saúde da criança, a política de saúde da pessoa idosa, LGBT. Eu estou apostando que esse ano o Enare, a FGV vai trazer questões. E saúde da pessoa idosa aqui é um ponto forte. Política Nacional de Vigilância à Saúde e Segurança do Paciente, NR32. Bioética no dia 16, trabalho em equipe, vamos fazer a revisão geral, uma checklist final com revisões aqui. No dia 18, um simulado exclusivo e vamos fazer a correção desse simulado aí com 30 questões. E atenção, as inscrições ela abrem neste domingo a partir das 8h30. O valor oficial do SOS Cenário é 299. Mas claro que eu preparei uma condição especial. As 15 primeiras vagas vão sair de 299 por apenas 189, mas só para quem estiver no grupo VIP. Depois disso, até o dia 1 do 10, nosso primeiro lote será 249 e depois 299, que é o valor oficial do SOS Senar. Eu sei que você não quer ficar para trás, nem perder tempo estudando sem direcionamento. Essa é a sua chance de virar o jogo nessa reta final. Então, já se organiza, coloca o despertador, domingo às 8h30 eu vou enviar e liberar o link lá no grupo VIP. Obrigada, nos vemos no SOS Cenário. E aí eu quero saber o que é que vocês acharam da aula. Estou vendo que tem dúvidas aqui, eu vou ler. Como foi a aula para vocês? Deixa eu parar aqui a gravação. Enquanto eu vou ler aqui que vocês estão colocando.